Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Hoje, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre NR16, periculosidade. Então estou aqui com a NR16 de dezembro de 2019, acabei de pegar lá no site da Secretaria do Trabalho, né? E gravei aqui, grifei algumas coisas aqui para a gente conversando, né? Bom, primeiro, periculosidade, né, quando falo em periculosidade, é muito importante lembrar disso. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes do anexo desta norma aqui. Se não tiver nesses anexos, não é considerado periculosidade, né? Uma vez constatada a periculosidade, ela garante a percepção de adicional de 30% sobre o salário do trabalhador, né? Lógico, sem o acréscimo resultante de gratificações, prêmios, participação de lucro e tal, né? O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Aí assim, é dentro daquela métrica que não pode ter dois benefícios, né? Então ou ele escolhe insalubridade ou periculosidade, mas já existe jurisprudência onde o trabalhador pode ganhar insalubridade e periculosidade, mas não no mesmo item. Entendeu? Então, por exemplo, radiação ionizante, ele pode ter insalubridade ou periculosidade. Se ele optar pela insalubridade, vai ter que ser insalubridade ali. Ou ele pode optar pela periculosidade, se haver esse direito. Mas assim, ele pode trabalhar numa área periculosa, com radiações ionizantes e ruidosa. Então ele pode solicitar, ele pode pleitear a insalubridade pelo ruído e a periculosidade pelo risco em relação às radiações, tá? É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade mediante laudo técnico devidamente elaborado por médico, engenheiro do trabalho, né, com o auto de responsabilidade técnica de quem está assinando, etc. Para fim da NR, né, são consideradas atividades ou operações perigosas executadas com explosivos, sujeito à degradação química ou autocatalítica, e a ação de agentes exteriores, tais como calor, umidade, faísca, fogo, fenômenos sísmicos, choques e atritos. Assim, a norma, questões de explosivos, ela realmente ela é bem abrangente, né, no sentido do que caracteriza a periculosidade. Tá? As operações de transporte de inflamáveis, líquidos ou gasosos, liquefeito, em quaisquer vasilhames a granel, são consideradas em condições de periculosidade. Exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis e 135 quilos para os liquefeitos, os inflamáveis gasosos liquefeitos. Tá? Por exemplo, o GLP. Mas aí é importante lembrar que o tanque de consumo próprio do veículo não entra nesse cálculo. E depois um adendo de dezembro de 2019 colocou que não só o tanque não entra, como também os tanques suplementares também não entram. Gente, eu lembro quando eu estava viajando para o Acre e eu estava numa balsa e tinha um caminhão enorme do lado, né? Enfim, uma coisa que chamou atenção foi atrás do caminhão, né, da cabine do motorista, tinha 2 tanques enormes lá, né? Então assim, eles carregam muito óleo diesel, né? E o motivo é porque não tem posto, né? Se ele não tiver bem abastecido, ele não chega no destino, né? Então ele precisa estar bem abastecido, que tem um local que não tem como parar, né? Então é isso. Então esse adendo na norma é para esse combustível do próprio veículo não entrar na questão da periculosidade, né? Ele também aqui define as questões de líquido combustível, né, que é todo aquele que possui ponto de fulgor maior que 60 graus e menor do que ou igual a 93 graus Celsius, né? É só uma caracterização para saber que isso é líquido combustível. E toda a área de risco prevista na ANR deve ser delimitada, é uma determinação. Então a área de risco tem que ser delimitada. Então é importante conhecer essas áreas de risco, né? Bom, anexo 1 fala sobre operações perigosas com explosivos. Então aqui as atividades, né?
armazenamento, transporte, operação de escova dos cartuchos de explosivo, a operação de carregamento de explosivo, detonação, verificação das detonações falhadas, na queima e destruição de explosivos deteriorado, nas operações de manuseio de explosivo, tudo isso daí dá direito a adicional de 30%. Depois ele traz aqui o que considera a área de risco, né? A norma não define o direito à periculosidade na área do risco, mas evidentemente se está, né? É óbvio que é considerado, mas enfim, está aqui. Eu acho que não cabe a gente ficar lendo isso, né? Aplicável. O anexo 2 traz atividades e operações perigosas com inflamáveis, né? Então são considerados inflamáveis atividades ou operações perigosas, aquelas das atividades ou operações, bem como perdão, então aquelas onde que os operadores, aqui sim é previsto, tá vendo, com inflamáveis, é consideradas atividades ou operações, bem como os que ficam na área de risco, né? Então aí tem as atividades aqui, uma descrição das atividades, né? Produção são bastante, né? Mas enfim, produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, transporte e armazenagem de líquidos inflamáveis e gasosos liquefeitos, de vasilhame vazio, não desgasificado ou descartado, que sempre fica resíduo nos reservatórios, nas embalagens, né? Postos de reabastecimento de aeronave, locais de carregamento de navios tanques, locais de descarga de navio tanque, os locais de nos serviços de operações de manutenção de navio tanque, nas operações de desgasificação, nas operações de teste, no transporte de inflamáveis, líquidos e gasosos, no transporte de vasilhames, bom, enfim, tudo isso, né? E as áreas de risco aqui também é apresentado, né? Porque também tem direito à periculosidade, então são essas áreas aqui que eu acho que consulta, né? Não adianta a gente ficar tentando ler isso. Mas tem uma parte interessante que não caracteriza a periculosidade para fim de percepção de adicional. Isso é interessante. O manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no quadro 1, independente do número total de embalagens manuseada, armazenada ou transportadas, né? E o quadro 1 ele vai colocar aqui diversos tipos de embalagens, né? Tambores, caixas, bombonas, né? Então as capacidades, isso daí independente da quantidade, sendo essa embalagem, não caracteriza. Eu dei um laudo de descaracterização, digamos assim, né, de periculosidade para um funcionário que trabalhava com inflamáveis numa empresa. Ele descarregava o caminhão e colocava no estoque. E eu me apeguei aqui, nesse item da norma, entendeu? Só que, assim, a empresa fazia fracionamento. Aí eu falei, bom, mas você tem que parar com o fracionamento, porque o fracionamento é tirar da embalagem certificada e colocar em outra embalagem. Eu falei, essa operação caracteriza, né? Se a gente for procurar aqui, ó, eu não lembro se está aqui, mas vai ter, né? Com certeza, esse fracionamento, né? Você procura aqui, você vai achar. Enfim, né? Manuseio, armazenagem, transporte de recipiente até 5 litros lacrado na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independente do número total de recipientes, né? Então, tudo bem, pegou lá 5 litros, está armazenando, não tem problema. Mas o cara que fica fracionando, ele vai tirar de um local que tem muito mais. Aí é problema, tá? Aí tem aqui um glossário, né, em relação a esses termos aí. O anexo 3 fala atividades e operações perigosas com exposição a roubo ou áreas
outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, né? Então, a exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos e outras espécies de violência, ela é uma periculosidade. São considerados profissionais de segurança pessoal patrimonial os empregados em empresas prestadoras de serviços da atividade de segurança privada, os empregados que exercem atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e outros, né? As atividades e operações que expõem os empregados a roubos e outras espécies de violência física, contida no quadro, né? Então, vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança nos transportes coletivos, segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão, fiscalização operacional, telemonitoramento, telecontrole, também é considerado. O anexo 4 já é atividades e operações perigosas com energia elétrica. Tem direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores que executam atividades ou operações, instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão, acima de 1000 volts em corrente alternada, acima de 1500 em corrente contínua. Os que realizam atividades e operações com trabalho em sua proximidade, né? Os que realizam atividades e operações, instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens da NR10. Né? Então, aqui eu faço um break, né, e a gente vai procurar esse 10.2.8 aqui na NR10. Que honestamente eu não vi previamente o que é, então vamos ver agora, né? 10.2.8, né? Medidas de proteção coletiva, né? Só para ver se eu estou certo. 10.2.8, então tá. Então todo o item 10.2.8 aqui, né, não é pouca coisa, né? Então, em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos a atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica conforme a norma, né? E, na impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Tensão que não coloque em risco a vida do trabalhador. Na impossibilidade de implementação do estabelecido no item 10.2.8.2, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolamento das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalizações, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme a regulamentação estabelecida nos órgãos competentes e, na ausência deste, deve-se atender às normas internacionais vigentes. Tá? Então, são esses itens que, se não for seguido, caracteriza a periculosidade. Não é devido ao pagamento de adicional nas seguintes condições: nas atividades ou operações do sistema elétrico de consumo de instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental, ou seja, não existe risco nenhum de choque elétrico. Nas atividades, operações em instalações ou equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão, abaixo de 50 volts em corrente alternada. Nas atividades ou operações alimentares realizadas em baixa tensão, tais como o uso de equipamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência dessas, internacionais. O trabalho intermitente é equiparado à exposição permanente para fins de pagamento de integral do adicional de periculosidade nos meses em que houver exposição, excluída a exposição eventual, assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina.
Então, assim, eventualidade não garante a percepção do adicional de periculosidade. É isso que ele quer dizer, tá, gente? Aí vai falar mais alguma coisa. Vocês podem depois ler com calma, né? As áreas de risco podem ler também. Anexo 5, motocicleta, né? As atividades laborais com utilização de moto, motocicleta ou motoneta, deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Ponto. Mas não é considerado. A utilização da motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ou seja, deslocamento para trabalho, isso não é considerado. As atividades em veículo que não necessitem de emplacamento e que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-lo. As atividades que não precisam de carta. Né? As atividades de motocicleta ou motoneta em locais privados. E as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado o fortuito. O que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Isso é terrível, né? Extremamente reduzido é muito subjetivo, né? Mas enfim, o que ele quer dizer é que se não andar em via pública, não caracteriza a serviço. Esse anexo aqui é o último, não tem número, né? Ele tem um asterisco que lá no final ele fala anexo acrescentado pela portaria 3.393 de 87, já é da veinha, né? Esse aqui é de radioatividade, né? Então, atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Aí tem as atividades, gente, são várias atividades, né? Eu acho que se a gente ficar lendo vai dar muito sono, mas você sabe que para saber se é periculosidade tem que vir e caracterizar, ver se está aí caracterizado nessa tabela, né? Ou se tem alguma equivalência, pelo menos, né? Bom, não são consideradas perigosas para efeito do anexo, né? As atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis e raio-x para diagnóstico médico. Então, aqueles equipamentos móveis para fazer radiografia médico, né? Porque existe equipamento móvel para fazer radiografia industrial. Esse é considerado periculosidade para quem opera. Tá bom? Bom, gente, é isso. Essa é a NR 16, que trata sobre periculosidade. Beleza? Ok, brigadão, abraço para vocês, até a próxima.